por que eu quero aprender isso? Por que eu quero aprender isso agora? Ou por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que aprender isso agora? E por que eu tenho que aprender com você? Só que é o que você estava falando, a atenção da pessoa é totalmente diferente. Totalmente, então, primeiro que o professor não está olhando para a câmera, que é o aluno dele. Sim. Então, o que a gente preza muito quando a gente vai fazer um fechamento de lançamento digital é isso, que a atenção é a câmera, o aluno é a câmera, então o meu produto está ali. Claro, quando a gente faz o design do curso, você quer que o começo e o final, agora não importa se tem 2 horas ou se tem 2 dias, o começo e o final tem que ser extremamente bem desenhado e impactante. Você pode errar no meio. Se você tem um começo muito bem feito e o final garantido que vai ser muito bem, você pode ter certeza que todo mundo vai ter uma excelente experiência. Foi uma coisa que a gente percebe isso muito latente, né? Como tem professores que se conectam com o aluno e ele consegue desenvolver ali, mas tem professores que chegam ali na metade do curso, ainda tem às vezes 1 dia, 2 dias para terminar, os alunos já estão cansados, totalmente saturados. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Next Level Health. Hoje não é o João, sou eu que estou aqui fazendo a abertura do Next Level. E por que isso? Porque eu estou aqui com um amigo, um profissional que eu admiro muito e que tem uma história bem bacana. Está fazendo aí uma revolução no ensino no Brasil. Mas eu tenho o privilégio, sou fãzaço dele em tudo que ele faz. A gente já fez alguns projetos juntos, né? Mas ele tem umas histórias bem bacanas. E olha só, ele é o Dr. Paulo, porque ele é um dentista, e também o professor Paulo. Eu gosto de quando ele usa o termo, eu ajudo professores a trabalhar menos e alunos a aprender mais. Estou falando do meu amigo Paulo Tomazinho. Seja bem-vindo, Paulo. Uma alegria, Marcelo, João, estar aqui com vocês. Vamos bater papo. A gente veio aqui para bater papo. O bom é que não tem pauta, não tem nada. Senta aqui e conversa. Aqui é para saber só o que está acontecendo, né? Ótimo, ótimo. Paulo, conta pra gente um pouquinho. Eu sei que já deve falar isso pra gente, mas pra gente guardar aqui, para quem quer saber. Dr. Paulo, dentista, e depois professor Paulo. É sim? Ou vice-versa, não sei. Não, sim. Na verdade, sou de família de professores, mas fiz odontologia. E fazendo odontologia, tem lá, né? Sou um profissional da saúde. E aí, profissional da saúde, o pessoal chama de doutor, né? Mesmo não tendo doutorado, chama de doutor. No meu caso, depois, sim, fiz 2 doutorados na parte de educação, um em odontologia e educação, estou trabalhando na parte de aprendizagem. Fiz carreira acadêmica, mas hoje trabalhei em consultório, né? Trabalhei em consultório, fui consultor de desenvolvimento de produto de implantes dentários. Tenho bastante experiência aí, bastante histórias. Mas o que eu faço hoje, já há mais de 10 anos, quase de forma exclusiva, é trabalhar com formação de professores. Então, basicamente, o que eu faço? Eu sou pago, sou muito grato a isso, eu sou pago para poder pesquisar, estudar o que acontece que publica, né, no mundo em termos de neurociência, de aprendizagem, de evidências científicas na ciência da aprendizagem. Eu simplifico isso e passo isso para meus clientes, escolas, universidades, professores direto. É o que eu tenho feito nos últimos 10 anos e é muito gostoso fazer isso, é uma honra muito grande. E que legal, porque você me contou, é justamente isso, né? As escolas falam assim, Paulo, vai lá e aprende sobre isso, né? Como que está sendo essa visão dessa nova escola, Paulo? De buscar essas novas tecnologias ou um novo método de aprendizagem, né? Sim. Como que você vê isso? Eu vou só fazer uma volta antes, né? Assim, na verdade, eu comecei fazendo alguns experimentos na minha própria sala de aula. A diretoria acadêmica, né, a reitoria acadêmica me tirou de sala de aula para poder explicar o que estava acontecendo, por que eu estava tendo aqueles resultados, bons resultados. Nisso, dentro da própria universidade que eu trabalhava, eu comecei a fazer formação de professores de outras áreas e começou a dar muito certo. E eu falei, opa, tem uma coisa aqui que pode sair dessa universidade e ir para outras escolas e outras universidades do Brasil todo. Então, o começo, na verdade, ele acaba sendo muito assim, essa questão da divulgação, Marcelo. Então, era palestra mesmo, contando, né, um workshop, alguma coisa assim. Mas eu percebi que isso, de certa forma, ele não transforma. Quando você faz uma palestra, a pessoa aplaude, gosta, mas na segunda-feira o professor não muda a sua prática didática. Eu fui percebendo que quando a gente trabalha e tive sorte talvez de pegar alguns clientes que entenderam isso, que a gente trabalha um pouco mais a longo prazo
na verdade, com método, ou seja, método de formação, cobrança, apoio. Cobrança não no sentido de cobrar o professor, mas no sentido de apoiar o professor no dia a dia, nessa transformação durante o tempo. Essa transformação ela é muito real, né? E aí, trabalhando algumas instituições, algumas universidades, ficando alguns anos com elas, hoje eu tenho uma possibilidade, eu diria assim, de fundações, próprias escolas, universidades me contratam para poder criar uma identidade didática para essa universidade, ou essa fundação, ou essa escola. E um trabalho que eu tenho hoje me dedicado muito tempo com a Fundação do Interior de São Paulo, que é uma metodologia canadense, que não dá para simplesmente entrar lá, entender essa metodologia, copiar e trazer para o Brasil. Tem questões culturais, tem questões legislativas, né, legislação, que não dá para fazer isso. Então, o meu trabalho, na verdade, é essa tropicalização, e especificamente nessa fundação, de entender a fundo essa metodologia e trazer ela adaptada para o Brasil. Ô Paulo, você estava falando, né? A gente anda por aí, e até por que você está aqui, né? A gente atende alguns institutos, quem acompanha os nossos projetos da DDoc, a gente acompanha alguns institutos, produz para alguns institutos, e essa preocupação, né? A gente consegue ver a diferença de universidades, escolas, institutos que realmente se dedicam tempo ao professor ou ensinar o professor, que isso gera um efeito lá na ponta. Faz muita diferença. Do aluno, né? Até na captação, não é? Faz muita diferença. Na captação, né? Principalmente na qualidade de formação. Talvez se você foi aluno, né? Com certeza fez uma universidade, fez um curso, enfim, você lembrar daquele professor, talvez o João tenha isso mais recente, uma memória mais recente, aquele professor que você sabe que ele sabe muito. Ele é uma excelente autoridade, ele é um excelente médico, dentista, fonoaudiólogo, ou seja, pessoa na área de saúde, a gente está dizendo, né? Um excelente clínico, tem um consultório, tem uma clínica de sucesso, tudo isso, mas assim, a gente sabe que ele é muito bom, vê os resultados que ele tem muito bons, só que esse professor, esse profissional, ele falta ainda competências para uma outra profissão, que é o ser professor. Então ele é um médico, ele é um dentista, é um fonoaudiólogo, é um farmacêutico, um nutricionista, muito bom, mas ele acredita que ele é um bom professor, mas às vezes tem outras competências que são chamadas competências didáticas, né? A didática ela se transforma, ou seja, como que acontece o processo de ensino-aprendizagem. E o que é interessante, Marcelo, como você falou, quando uma escola, uma universidade, um instituto, ela consegue apoiar o professor, um bom profissional, né? Um mestre, um doutor, um profissional que tem uma boa trajetória profissional e dá esse apoio pedagógico, didático, sabe? Realmente, ele facilita tanto a captação, porque essa captação, os ex-alunos acabam elogiando, os alunos atuais e ex-alunos acabam elogiando a dinâmica, a didática, a identidade didática desse professor e dessa instituição, e sem dúvida nenhuma, o mais impactante é a qualidade da formação, né? Porque você simplesmente não dá um professor tradicional, ele faz a instrução, dá a instrução, ou seja, empurra o conteúdo. E cada um lá tem que fazer as conexões, né, por seu uso. Um excelente professor, ele vai perceber como que eu ganho a atenção desse aluno, como que eu desperto o interesse desse aluno, o que é o essencial desse aluno aprender, entende? Mais do que isso, como que eu construo uma prática didática, não importa se eu estou ensinando uma técnica cirúrgica ou algo bem mais complexo ou bem mais simples, não importa, que faça realmente sentido, no sentido de aplicação prática na vida desse aluno enquanto aluno, mas que será um profissional, né? Ele é um profissional, já está se especializando. Então, a qualidade dessa formação é que muda muito. E são coisas simples. E Paulo, as instituições, elas conseguem aferir isso, que ela não está bem didaticamente? Não sei se é isso, se os professores não estão treinados. Isso é perceptível ou não? Tem que alguém chegar e falar, olha, não está legal? É perceptível, Marcelo, mas o que acontece? A própria direção, muitas vezes, e não é uma crítica, é só uma constatação, a própria direção, o corpo clínico, a direção, coordenadores, normalmente ele é um excelente professor, era um excelente professor e foi colocado num cargo de gestão. Só que, muitas vezes, ele é um excelente professor no sentido desse professor mais tradicional, desse instrutor. Então, quando ele olha para agora, está na posição de gestão, quando ele olha para o seu corpo docente agora, talvez ele não perceba o quanto que o mundo já mudou e que possa ajudar esse profissional a poder ser mais eficiente. Que eu gosto de brincar, mas não é uma brincadeira, é muito sério isso, onde o profissional realmente pode trabalhar menos enquanto o aluno aprende mais.
Por quê? Porque tudo isso é baseado em neurociência, é baseado em evidência científica, sabe? A gente não precisa descobrir do zero. Tem pesquisadores no mundo inteiro que publicam todo dia, tem artigo científico saindo sobre isso. Claro, tem que separar o joio do trigo, mas todo dia tem publicação que você pode perceber quais são as técnicas, quais são as estratégias mais eficazes, mais eficientes, e a gente simplesmente adapta isso para poder colocar. Então, assim, só tentando ser mais sucinto na tua pergunta, respondendo a tua pergunta. A gestão, às vezes, ela tem essa dificuldade de perceber isso porque ela entende e ela cobra do profissional, muitas vezes, que uma boa aula é a aula que o professor chega lá e bem montada, vamos dizer assim, bem preparada, começo, meio e fim, fala, explica, tintim por tintim, ao ponto do aluno não ter nenhuma dúvida, ao ponto de... Tem alguma dúvida? Não tem nenhuma dúvida. Quer fazer alguma pergunta? Não, a turma não tem nenhuma pergunta. Acha que isso é uma boa aula. Não é. Ela tem um dos pilares, dos 3 pilares que precisa ter. Tem o pilar da instrução. Falta ainda a interatividade e a interação. A forma natural do ser humano aprender não é só receber instrução, é quando ele faz e conversa sobre o que ele faz. Então isso aqui que faltam esses 2 pilares. A gente tem uma experiência, né, filho, porque quando a gente vai fazer as produções dos cursos, então tem às vezes lá no primeiro dia teórico, né? Mas a gente percebe que aqueles que buscam mesmo, eles estão sedentos ali pro dia do laboratório. Sim, que é fazer, né, que é o hands-on mesmo. E a gente já teve experiência, Paulo, de gente que está aí no mercado há muito tempo na área de saúde, que quando foi de frente de um cadáver, passou mal. Sim, acontece. Isso, né? Mas o que é importante para você que é da área de saúde, Paulo, a gente estava conversando um pouquinho antes, que didaticamente é importante também para o profissional, né, Paulo? Total. Porque numa orientação do paciente, Total. O que isso... Porque quando o profissional, agora um profissional da saúde, né, como eu, um dentista, um médico, enfim, nutricionista, um fisioterapeuta, qual for, ele começa a entender esse processo didático assim, de como que acontece a aprendizagem, e que é um funil. Eu preciso ganhar atenção, preciso despertar interesse, eu preciso entender o que ele quer reter. Né? Qual que é o essencial para que o interlocutor retenha? É um processo de comunicação. E esse processo de comunicação ele vai servir, claro, para a parte didática, no sentido de dar aula, de dar curso, esse tipo de coisa, mas também no consultório. Porque se um profissional, às vezes, ele tem um conhecimento tão grande e ele começa a usar muitos termos técnicos, tudo isso, o paciente fala, nossa, esse doutor sabe do que está falando. Só que o paciente não entendeu aquilo. Então, ou seja, essa é a importância didática também para explicar tratamento, explicar preservação de caso, ou seja, o que vai acontecer, dar orientações pós-operatórias, né? Então, a parte didática de como organizar a mensagem, ela é muito importante, não só para a área educacional, mas também para a orientação de paciente, para poder fazer a venda do procedimento. Quando o paciente entende e tem confiança na explicação, é muito mais fácil ele tomar decisão. Então, é muito mais amplo. Quando a gente pensar a parte didática, ele é muito mais amplo do que apenas ensino e aprendizagem no sentido de educacional. Acontece que existem muitos bons especialistas, né? Mas não necessariamente eu tenho essa didática. Porque o que a gente vê muito nos cursos, de alguns cursos que a gente já produziu, é que o doutor, ele sabe tudo. Ele sabe onde fica a veia tal, o que você precisa fazer no ângulo tal, onde colocar a cânula, ou então dentística, né, a parte de implantes e tudo mais. Só que aí ele não sabe como explicar isso, porque o que acontece muito, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, e aí às vezes você até ultrapassa os limites. A gente já viu cursos onde a pessoa, ela é um profissional, ele tipo assim, ele deslancha e joga informação. Aí quando você vai ver, os alunos não aprenderam nada. Porque é tanta informação de uma vez que você não consegue reter, né? Igual você diz, às vezes não existe um roteiro onde é feito daquela parte. Então isso acontece bastante também, né? Muito. E sabe, João, você tocou num ponto muito importante, trazendo para a simplificação. Se qualquer comunicação você pensa assim, num funil, atenção, interesse e retenção. Sabe? Ou seja, a primeira coisa é como que eu ganho a atenção daquela audiência, seja público, seja paciente, o que for. Depois disso, como que eu desperto interesse? Né? Quando eu falo para professores, eu falo, eu normalmente crio alguma estratégia de quebrar um padrão ali, né? Fazer ele pensar em alguma coisa, um verdadeiro e falso, o que você faria, um caso, ou então às vezes algo tão simples quanto, tá olhando para a câmera aqui, pensa, imagina plateia. Pessoal, olha aqui, coloque a mão na tua frente aqui, ó, e tente olhar com os 2 olhos.
Agora fecha um olho, entendeu? Aí você está vendo a câmera, fecha o outro olho, você vai perceber que desvia. Daí você fala, Paulo, mas por que faz isso? Na verdade, não importa o que ele faz. Eu quero que ele pare e faça alguma coisa e pense. Entendi. Essa quebra de padrão libera noradrenalina. Noradrenalina tem 3 efeitos biológicos. Foco, atenção, concentração. Então veja só, um paciente, um médico e um dentista, um profissional de saúde com o paciente, se ele pede simplesmente para o paciente pegar o seguinte, ele pega lá um carimbo, então faz um desenho, dá a caneta para o paciente, faz um traço aqui para mim, ou seja, como se fosse uma incisão, como se fosse, ou então tem um nariz, uma rinoplastia, coloca lá o nariz, escreva aqui, desenhe aqui como você gostaria de ter o nariz. Não importa se o paciente está fazendo da forma certa ou da forma errada. Pelo simples fato do paciente parar e fazer aquilo, naquele momento ele tem toda a atenção. A mesma coisa na sala de aula. Se você quebra esse padrão no início da aula, você tem essa atenção. Logo depois como que eu ganho o interesse nele. O interesse o que eu vou ganhar com isso? Onde que eu vou usar isso na minha vida? E principalmente ter a clareza do que é importante ele reter. Foi lá, deu o exemplo do workshop, de uma palestra de a manhã inteira, então o dia inteiro teórico. Entende? Se o profissional ele não deixa muito claro a cada bloco, a gente vai falar já sobre blocos, a cada bloco de aula, bloco de conteúdo, se não deixa muito claro o que é importante que o aluno ou que o paciente saiba sobre aquilo e deixar que o paciente ou o aluno decida sobre isso, é a chance, como eu falo, é o script do insucesso. Por quê? Porque vem tanta informação que o aluno está vendo que pela primeira vez, ou vendo, né, não tem ainda a fluência daquilo, ele acha que tudo é importante. E se é tudo importante, nós não conseguimos guardar tudo isso, sabe? E aí que vem, trazendo uma coisa com a outra, para simplificar, quando você organiza isso em blocos. Então você imagina um bloco de instrução. Então veja, ao invés de passar 8 horas seguidas falando sobre teoria, imagine se eu consigo fazer 45 minutos, meia hora sobre um ponto daquela teoria e logo depois eu coloco uma pequena aplicação prática. Mesmo que for tão simples quanto trabalhar, sei lá, numa laranja, trabalhar, entendeu? Fazer um corte, que não é o paciente ainda. Trabalhando ali, sei lá, descascar com a broquinha um ovo, posicionar um implante no manequim, sabe? Mas algo que quebre o padrão entre instrução, atividade ou interatividade e depois, então o profissional explicou. Agora, vamos colocar isso aqui, não tudo, isso aqui em prática. Quando coloca isso em prática, agora o aluno vai conversar sobre o que fez. Então a instrução ela virou matéria-prima para que o aluno fizesse e conversasse sobre algo daquele tema. Isso aqui é o que é memorável. O que ele faz, o que ele conversa. Claro que a instrução é a matéria-prima para isso. É importante que tenha isso. Só que aí que vem as questões. Eu vou emendando uma coisa com a outra. Aí que vem a questão, assim, eu falo isso em professor universitário de modo geral, mas também especialistas, né? Ele tem, na verdade, uma excelente formação, né? Formação técnica ou acadêmica. Ele tem, na verdade, uma autoridade no que faz, ele é um consultório reconhecido, uma clínica reconhecida. Ele tem anos de experiência naquilo e isso forma, de certa forma, uma personalidade que ele se acha melhor que todo mundo. Ele acha ao ponto que, sobre esse assunto, ele é o melhor do mundo sobre isso. Eu não duvido que é. O ego. Só que esse ego impede ele de ter a humildade de poder aprender outras habilidades, que é a habilidade didática. É a habilidade que ele pode ser um excelente profissional, você pode ser um excelente profissional, mas se você quer trabalhar com educação, você tem que entender que tem uma outra profissão que se chama educador ou professor. E essa outra profissão que se chama educador ou professor tem outros conhecimentos, outras competências, outras habilidades que muitas precisam desenvolver ainda para ser realmente eficaz e excelente. Tem que começar do zero nisso daí, né, Paulo? Não é do zero porque você começa copiando. Né? Um bom professor, o que ele faz? Ele, de certa forma, ele vai imitando aquilo que ele achou que eram bons professores. Só que esses bons professores já vêm imitando outros. Então, eles não estão olhando para a ciência do que é, em termos de organização, de uma metodologia, organização de uma prática didática, o que é mais eficiente. Né? Então, as novas competências em termos de organização didática, da neurociência da aprendizagem, entender como acontece o processo de aprendizagem, ele é fundamental. Ô Paulo, se a gente fosse comparar, me corrija por favor, né? A identidade didática ela também é para o profissional ou apenas para a instituição? Para o profissional. Cada profissional vai ter a sua identidade didática. A sua identidade didática significa, é um professor que ele vai conseguir trabalhar bem esses 3 blocos. Tem um professor que pode ter identidade didática, que toda aula dele ele começa com uma grande explicação, mas ela é mais curta, essa que é a ideia. Não é ser uma manhã inteira, não é uma aula teórica de 2 horas ou 4 horas, ou muitas vezes, quando a gente vê em workshops, 8 horas.
Ou seja, então um professor pode ter a seguinte identidade didática. Ele vai ter aula teórica, mas blocada em blocos menores, aplicação prática e depois conversa. Outros professores podem ter uma identidade didática de começar pela interação. Eu começo, na verdade, colocando um caso clínico e começo a discutir. Você está vendo? É de trás para frente. Eu começo a discutir. Quando você tem uma turma com 12, dependendo do conselho, né, em termos de especialização, 12, 18, 30 alunos, você tem ali alunos completamente diferentes, com formação diferente, com origem diferente, com crença diferente, com nível de conhecimento diferente. Quando você começa um caso clínico e você permite que esses alunos conversem entre eles, naturalmente, Marcelo, naturalmente, João, você tem um nivelamento dessa turma. Pelo simples fato de você não deu aula ainda. Simplesmente colocou um problema e pediu para eles que, em pequenos grupos, conversarem sobre aquele problema. Um aluno que tem mais experiência, que ele é aluno ainda, mas ele tem mais experiência, ele consegue trocar essa informação e pega um aluno talvez recém-formado e em 10, 15 minutos, esse recém-formado ainda não aprendeu, mas ele tem agora pelo menos informação o suficiente para isso. O que eu quero dizer com isso? Ao invés do professor começar, ao contrário desse primeiro, esse segundo, que começa com uma discussão, uma interação, ao invés desse professor começar empurrando o conteúdo, ele começa o que agora? A puxa o que a turma sabe. Entendeu? Busca esse interesse, esse conhecimento e encaixa o conteúdo. Então essa identidade didática do professor ainda começa. O primeiro, instrução, interatividade, interação. Dar aula, pede atividade, pede para discutir. Eu estou falando, vamos inverter? Eu posso começar exatamente o contrário. Eu posso começar pedindo para os professores conversarem sobre um caso, sobre um tema, sobre um problema clínico. Eles podem agora fazer pequenas atividades. Eu não quero corrigir isso. Eu só quero que eles se testem, dar segurança para poder fazer essa atividade. E depois agora eu venho com o meu conhecimento, né, com toda a minha expertise, e eu faço a conexão do que eles fizeram, do que eles discutiram, trazendo agora. Esse tipo de atividade ele acaba sendo, pensando em neurociências da aprendizagem, muito mais efetivo do que o anterior, por exemplo. Você entende? Porque você tem o que é a participação social, você tem essa troca, você tem um momento de confiança, você tem... Porque o aluno que chega, que é um recém-formado, e tem um caso clínico, ele fala, ixi, eu não sei nada sobre esse caso clínico. Ele fala assim, ô João, o que você sabe sobre esse caso clínico? Eu faço assim, assim, assim. Opa, entendi agora também. Você entende? Então você nivela muito mais, vai nivelando toda essa turma. Isso é estratégia didática, entende? Então quando você começa a organizar um curso de pós-graduação, no instituto, na universidade, com métodos como esse, não tenha dúvida que a aula vai voar, o trabalho do professor cai, porque ele não tem que falar o tempo todo. E o aluno... A participação do aluno é o que ele quer, na verdade. Claro que ele está pagando pelo título, pelo professor, pelo contato do professor, mas ele aprende demais de forma social, de forma com contato, né? Então essa é uma segunda identidade didática do professor. Uma terceira, eu poderia ser um professor que começa dando uma atividade para poder fazer como se fosse uma prova de nivelamento. Depois que eles fazem a prova, eu não venho com a caneta vermelha, eu não quero corrigir, mas eu peço, cada um fez a prova, agora converse sobre a prova de cada um. Você tem esse efeito de buscar o que os alunos já sabem, e aí você sabe que nível você entrega a tua aula, sabe? Então, esses blocos são blocos de construção. Você pode ir ajustando ele conforme você quer. E aí, Marcelo, a identidade didática de uma série de professores pode formar a identidade didática da instituição. Ou a instituição dizer o seguinte, aqui não posso ter aula de 8 horas seguidas, aulas teóricas. Porque eu sei que o aluno vai dormir. Por mais que ele está pagando, ele queira aprender aquilo. Porque o que acontece com isso é uma questão de atenção. Eu já falo depois sobre isso, porque é de como a gente perde essa questão da atenção. E vale para qualquer formato de cursos, porque a gente participa muito... Tem lançamentos. Certo. Cara, presenciais quanto digitais, né? E além de ser presencial digital, tem aquele de imersão, que o cara fica lá 3 dias. Vale para todos os formatos, Paulo? Vale para todos os formatos. Na verdade, a grande sacada é você deixar isso cada vez mais blocado. E esses blocos, que chama blocos gerenciáveis. Por quê, Marcelo? Se eu tenho lá, vamos pegar um implante, que é uma área que eu trabalhei. Se a gente pega um curso de 3 dias de implante, o primeiro dia eu quero esgotar a carga teórica desse curso. Entende? Então eu vou ter lá 2, 3 professores com slide, para ter o slide a luz já cai um pouco, você entende? Só que acontece, eu tenho que prestar, vou pegar o gancho agora, você tem que prestar atenção para o meu cérebro, para o teu cérebro, o cérebro teu, enquanto for aluno, prestar atenção, mesmo que a gente queira prestar atenção, a gente gasta energia. A professora Barbara Oakley, na verdade, da Califórnia, São Francisco, São Diego, ela fala de modo focado e modo difuso. O nosso cérebro trabalha sempre de um modo ou de outro. Ele nunca os dois. Ou seja, se eu estou, como você está agora, talvez você, prestando atenção no que eu estou falando, você decidiu prestar atenção. A gente está gastando energia para sustentar essa atenção. Só que acontece, essa atenção, ela, olha só, vai caindo.
E se a gente deixa cair num nível tão crítico, a gente não consegue recuperar mais. Começa a ter neurotransmissores como GABA, cortisol. Cortisol é estresse, é medo. Mas o GABA é um de tédio. E aí o que acontece? Esse neurotransmissor, ele bloqueia literalmente as sinapses. Então é como se entrasse para um ouvido e saindo para o outro. Ele não vai guardar nada daquilo. Não acontece mais nada. Mais nada daquilo. Ao ponto que, se você simplesmente, ao invés de manter o nível de atenção lá em cima, porque vai cair, o que acontece? Se eu sei que vai cair, em algum momento que eu faço, eu provoco essa queda. Como eu provoco essa queda? Com alguma atividade, com alguma conversa, com alguma... Sabe? Então, a hora que as pessoas conversam, a gente chama modo difuso, estou conversando, estou pensando no meu paciente, pensando no meu consultório, prestando atenção em você, dando risada às vezes, porque a gente faz isso. Ou seja, é como se a gente estivesse lavando a bioquímica do cérebro. Quando eu falo, quando o professor começa de novo, põe um slide para explicar mais um bloco, tá todo mundo super focado de novo. Então você vai modulando a atenção, você entende? E isso serve para presencial, isso serve para online, isso serve para imersão, no sentido de você fazer imersão presencial ou online de alguns dias. A grande sacada é você ter o bloco gerenciável. E esse bloco gerenciável, nesse bloco ele tem os 3, vamos dizer, componentes, os microblocos: instrução, interatividade e interação. Mais importante do que... Por que isso é importante? Porque se você pode errar um bloco ou outro do curso. Claro, quando a gente faz o design do curso, você quer que o começo e o final, agora não importa se tem 2 horas ou se tem 2 dias, o começo e o final tem que ser extremamente bem desenhado e impactante. Você pode errar no meio. Se você tem um começo muito bem feito e o final garantido que vai ser muito bem, você pode ter certeza que todo mundo vai ter uma excelente experiência. Porque é um desafio, né, Paulo? Que é um desafio. É um desafio. Você imagina passar, às vezes, 5, 6, 8 horas num curso online, às vezes na imersão, e o professor conseguir manter isso, ele não vai conseguir. Ele tem que bloquear, ele tem que fazer bloco. O que acontece muito, a gente produz muito curso presencial e daí o professor vê uma oportunidade e fala: eu vou gravar isso e vou lançar no online e vou fazer rios de dinheiro. Não vai acontecer. Só que é o que você estava falando, a atenção da pessoa é totalmente diferente. Totalmente, então, primeiro que o professor não está olhando para a câmera, que é o aluno dele. Sim. Então, o que a gente preza muito quando a gente vai fazer um fechamento de lançamento digital é isso, que a atenção é a câmera, o aluno é a câmera. Então, o meu produto está ali. Né? Como que a gente vai fazer esse direcionamento? E depois eu queria fazer uma pergunta também. Claro. Não sei se você queria direcionar isso, que ele falou sobre blocos e atenção. Quando a gente fala sobre instituição, igual você falou, ou o professor ele determina como vai ser a didática, ou a instituição. Sim. E quando no meu caso eu falo sobre gerações, o que eu acho muito importante, que eu acho que o marketing ele se aplica em tudo na nossa vida. E eu acredito muito que o marketing do futuro, que é o que a gente está vivendo já, é um marketing baseado em gerações. Perfeito. Geração Z, geração X. E como que é feito, por exemplo, essa didática, esse planejamento baseado nas gerações? Porque numa sala de aula, como a gente faz as imersões, então eu tenho de um adulto ali que tem uns 60 anos, eu já vi médico de até 80 anos fazendo curso de medicina de cadáver fresco, e até alunos de 30, 40, ou até recém-formados ali, né? Então como que é isso? Porque cada um comporta de um jeito, né? João, muito legal a tua pergunta. Claro, quando a gente fala de gerações, alfa, agora Z, né, que é as gerações de pessoas mais novas que estão chegando no mercado de trabalho. Geração que é a nossa, X, né, Paulo? Nós não, nós somos X, tudo. Na verdade, é uma forma sim de entender um comportamento médio. Mas me assusta muito, principalmente na parte de neurociência e do marketing, quando eu falo assim, e isso leva a uma experiência de produzir cada vez vídeos mais curtos, reels, shorts, tal, e você tem um consumo disso. Mas o que acontece? Esse consumo do vídeo curto, ele tem um tipo de neurotransmissor que é ligado a emoções, que na verdade é assim, de recompensa. Ele é a dopamina. Entende? Então o que é um feed? Um feed é uma grande caça. Você entende? Aí você vai ter seus interesses, eu tenho o meu, você tem o teu. E claro, o algoritmo dessas redes sociais, ela entende os interesses de cada um e ela vai querer colocar cada vez mais coisas interessantes para mim, para você ou para você, na tua frente. Então você vai rolar o feed, ou passar os stories, ou rolar o feed, em busca do quê? Dessa dose de dopamina. Tá? E aí o que acontece? Então a produção, vamos dizer assim, desses vídeos acaba sendo cada vez mais curtos, né? Segundos, minutos, tudo isso. E aí alguns neurocientistas, que isso me assusta, eu falo o seguinte: a atenção da geração, essa moçada mais nova, está com uma atenção cada vez menor. Eu discordo disso.
Eu discordo disso. Eu não sei se você tem sobrinhos, se você tem filhos mais novos, se você tem filho mais novo que está me escutando aqui, talvez sobrinho. E eu te pergunto, o teu filho, o teu sobrinho, quanto tempo ele passa jogando videogame? Para jogar videogame não tem que prestar atenção? Não tem que prestar Muito atenção? tempo fica ali, né? Fica a dor do pai, né? Não é, mas para jogar, vamos pensar qualquer jogo, Minecraft. Eu não tenho que estar prestando atenção em tudo que está acontecendo na tela. Sim. Então, olha só o quanto que cansa isso. Essa criança, para jogar 1 hora, 2 horas de Minecraft, ela está sustentando a atenção, chama atenção sustentada, gastando energia para poder fazer isso. Não é brincadeira. Só que daí fala assim, mas na sala de aula, vem comigo. Ou no curso online, ou na imersão, ou na sala de aula, essa geração se dispersa em 5 minutos. Eu falo, claro, você vai abrir, baixa a luz, coloca um slide com fundo, né, com fundo azul e letra amarela, você entende? Lá em Comic Sans, né, a letra, você está entendendo? Aí você fala, olá pessoal, como foi a semana de passada de vocês? Onde mesmo nós terminamos a aula passada? Ou seja, em 10 segundos, vai perder. Você já perdeu a atenção de todo mundo. Mesmo o cara pagando e querendo ter aula com você. Por quê? Porque essa experiência determina o comportamento. Essa experiência muito previsível, determina o comportamento. Quando um professor, pegar geral agora, quando um professor fala, a minha turma, essa geração não quer nada com nada, essa geração está desatenta, essa geração não presta atenção. Eu te falo assim, esse professor, provavelmente, ele é vítima. Por quê? Vítima de um sistema. Onde ele aprendeu a dar uma aula, onde a experiência de aula dele tem essa desmotivação. O aluno não sabe aquilo é importante para ele. Agora, como que ele quebra um padrão no início da aula para tentar responder 3 perguntas na cabeça do aluno? Você chegou, comprou um curso online. A hora que você comprou um curso online, qual que é a primeira coisa que você tem que ser respondida? Ou talvez antes de comprar um curso online. Por que eu quero aprender isso? Por que eu quero aprender isso agora? Ou por que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que aprender isso agora? E por que eu tenho que aprender com você? Sendo que eu tenho tanta possibilidade para poder aprender a hora que eu quiser. Aprender, né, entende? Aprender o que eu quiser, a hora que eu quiser e com quem eu quiser. Você entende? Então, isso determina o quê? Esse design que eu falei do começo da aula e do final da aula, isso tem que ser muito marcante. Se você começa a aula tão simples quanto coloca lá cirurgião, coloca lá uma coisa que já ganha a atenção de todo mundo. Você entende? Já coloca uma pergunta que você faria aqui. Ou então você quer ganhar atenção, fala o seguinte, olha só como que eu errei nesse caso. Você está entendendo? Por quê? Aí você coloca o seguinte, nossa, paguei aqui para ter um curso com o melhor professor do mundo e o primeiro slide é como que eu errei esse caso. Só que isso te dá humanidade. Isso te fala que você é muito bom e é tão bom ao ponto de poder falar teus erros. Você tá entendendo? Então isso muda tudo. A hora que você faz experiência, começa a fazer uma aula onde você desenha o começo da aula e você vê que essa experiência determina o comportamento. Esse comportamento vai provavelmente perdurar durante aquela aula, aquela imersão inteira, pelo simples fato de começar a aula de uma forma correta. Formar a interação de uma forma correta. Sabe? A gente fala muito sobre a dor, né? Aqui no caso, na área da saúde, tem muito essa dor. Então, igual você falou, olha onde eu errei. Porque às vezes o aluno chega lá e ele está pagando o curso como o melhor. Sim. E aí você chega lá, ele vai me ensinar a fazer o melhor e na verdade você chega lá e ele tá se humilhando. Mas isso é bom, porque quando você traz essa humildade, é o que você falou, você se sente próximo e é mais real. Porque muitos cursos que a gente já produziu, e a verdade é essa, que eu também já me senti assim, é que o aluno chega lá, é passado todo o conteúdo de uma forma muito complexa e o aluno naqueles primeiros 5 minutos está com medo. Ele não quer mais fazer aquilo procedimento. Então é tipo assim, eu não quero fazer isso, estou com medo. Assusta, Então essa proximidade que você falou, ela é muito importante também, né? E é tudo comunicação, João. Quando você mostra um erro, além de você humanizar, você vai mostrar um erro para fazer propaganda do teu erro. Na verdade, você vai colocar o seguinte, que tudo tem uma jornada. Tudo tem uma jornada. E às vezes, mesmo um profissional muito bom, só erra quem faz. Eu falo, minha esposa ela é professora, doutora na área de odontologia e endodontia. Ela é excelente. Entendeu? Só que de vez em quando, uma lima, uma broca, ela quebra. Ela faz centenas por semana, óbvio que quebrar. Lógico, eu nunca quebrei uma lima na vida. Se eu nunca quebrei uma lima na vida, eu falo, nossa, como o professor Paulo é bom endodontista. Eu nunca quebrei uma lima na vida, nunca faço. Entendeu? Então, se eu não faço, não vou quebrar.
Não vão E a quebrar. mesma coisa no ensino. E a mesma coisa em tudo, você entende? Uhum. E no ensino, na prática clínica mesmo, no consultório, né? Então, assim, e às vezes você tem o efeito Instagram, né? O efeito Instagram, você só mostra os casos lindos, né? E claro, tudo bem, no Instagram você pode mostrar casos lindos, tem paciente, tal. Mas, ou seja, se você é professor e você tem um grupo de alunos que está confiando em você, comprou o teu curso, é importante você desmistificar isso, que nem tudo é 100% certo. Sabe? Por quê? Porque se você faz isso, ele vai para o consultório, ele erra, ele se frustra. Ele fala, isso não é para mim. E não, todo mundo tem. O importante é estar nesse crescimento, nesse degrau de crescimento. O João falou melhoria contínua. Falou uma coisa que a gente percebe isso muito latente, né? Como tem professores que se conectam com o aluno e ele consegue desenvolver ali, mas tem professores que chegam ali na metade do curso, ainda tem às vezes 1 dia, 2 dias para terminar, os alunos já estão cansados, totalmente saturados. E chega ao ponto, né, de muitos alunos até desistirem no meio do curso, que eu acho que Nossa, acontece. a gente já viu muito. Então, sai no meio do curso, e é um curso, um ticket alto, né? Então, são tickets altos. vou embora, às vezes ele tá até em outra cidade, a gente já viu bastante isso. Isso que eu falo, é desenhar a experiência. Veja, guarde isso. A experiência determina o comportamento. Se eu faço uma experiência muito previsível, deixa eu voltar um pouco atrás. Se faz uma experiência muito previsível, ou seja, o comportamento desse aluno vai ser mais previsível. O que é previsível? O que é um comportamento previsível de aluno? Desinteressado, vou embora no meio do curso, não valeu a pena, né? Isso perde o curso, perde a instituição, perde tudo. Quando você muda a experiência, com certeza a experiência determina o comportamento. Você muda a experiência, você vai ter outro comportamento. O papel agora é acertar. Que experiência que cria bons comportamentos? Porque a gente só continua fazendo esse. Ou faz mais esse, entendeu? Não é trocar radicalmente isso. Então, é muito interessante de pensar nessa questão do design. No design, como eu desenho essa experiência, seja um curso de 1 hora, seja um curso, na verdade, de dias, ou um curso grande, uma pós-graduação, que eu tenho várias aulas, vários encontros, ou uma imersão, que eu tenho muitas aulas concentradas em poucos dias. Desenhar a experiência é muito importante, porque você não pode esgotar a atenção, não pode cansar muito esse aluno, entende? E aí que vem a ideia da instrução, da interatividade e interação. Vou repetir porque é importante. A instrução, a interatividade e interação. O que acontece na maioria dos cursos? Eu tenho um blocão de instrução, um dia inteiro, e depois um blocão de interatividade, de clínica ou de laboratório, um dia inteiro. É o que acontece. E eu não converso sobre o que aconteceu. Você entende? Agora você imagina, se eu tenho um bloco inteiro, se eu pego uma manhã que eu tenho um bloco de instrução, uma atividade e uma conversa, seja laboratorial. Na parte da tarde, um bloco de instrução, outra atividade, seja laboratorial, e uma conversa sobre isso. Na clínica do outro dia, ela pode acontecer clínica do dia inteiro. Só que imagina, o ideal seria, começa aqui, tem um paciente tal. Pessoal, põe lá. Agora, vamos conversar um pouco sobre esse caso. Esse caso foi aquilo que eu falei lá na aula, só para a gente poder relembrar desse tópico. O cuidado é esse, a alternativa é essa, sabe? Então ela fica muito mais próxima de fazer associação, que a gente aprende por associação, repetição e emoção. Associação, eu preciso ter um conhecimento prévio, certo, incompleto ou errado, para que a tua informação, para que a nova informação cole, entendeu? Então, ou seja, então eu preciso ter, e aí que vem a questão do começar o curso teórico do mais básico, então do que o aluno já conhece, e depois você vai trazendo mais camadas de informação. Aprendendo por associação, aprendendo por repetição. Se você criando blocos, o essencial você está repetindo em cada bloco. E você vai fechar o curso falando assim, bom pessoal, então aqui estão os casos do curso, olha o que fizemos, vamos recuperar o que foi importante do curso? Traz tudo de novo. Porque o início e o final tem que ser marcante. É isso que vai ser memorável. O que acontece aqui, eu posso até ter alguns deslizes, mas se o início e o final é marcante, isso aqui é memorável o curso. Agora acontece em muitos cursos, eu também faço bastante curso e todo junto com. Às vezes acontece, cara, é um início extremamente previsível, que dá sono, e um final que as pessoas vão juntando as coisas e vão embora. Vai juntando as maletas e vai embora. Vai acabando o curso. Não tem um fechamento do curso. Como que esse curso vai ser memorável? Por melhor que seja o professor. Você entende? Não tem como ser memorável. E aí a pessoa paga, às vezes fala, às vezes paga, né, pela grife do professor, tal. Mas não foi um aproveitamento. Agora você imagina, Marcelo, se esse professor que tem essa grife, se ele tem esse conhecimento para poder ajustar isso. E é simples, não é só desenhar a experiência, você entende? E aí, ou seja, você transforma um curso.
Agora, você imagina uma instituição que fala, opa, eu vou ter um padrão agora de curso para poder me colocar, né, num posicionamento muito na frente dos posicionamento. Muito na frente das outras. Ou seja, os meus professores, eu vou ter aqui uma diretriz de como ele pode organizar essa experiência didática na minha instituição. Ou seja, a instituição inteira se torna com cursos memoráveis, você está entendendo? E o curso memorável vai ficar satisfeito, vai recompra, vai indicar, então é por isso que cresce o todo. O todo. E agora eu vou fazer uma pergunta assim, você falando de tudo isso, Paulo, como que você vê o ensino, eu vou falar bem especificamente na área da saúde que a gente atua mais, mas enfim, como que você vê o ensino aí nos próximos meses, anos, e qual o futuro que você Marcelo, vê disso? Ele é complicado, assim, eu tenho amigos médicos, né, e às vezes fiz aniversário esses dias com a minha esposa, fiz uma parede lá em casa, e tinha alguns amigos, dentistas, médicos, e aí a brincadeira da mesa foi, olha, se o CRM, né, o CRM do Paraná, for acima de 35 mil, cuidado. Isso é pejorativo, claro, né? Com certeza tem profissionais, né, muito bons, muito bem formados. Mas o que eu quero dizer com isso? Infelizmente acontece, você tem um processo de ensino e aprendizagem cada vez... Isso é uma questão cultural também, né? Ou seja, um pouco mais tempo atrás, na verdade, você tinha uma linha muito dura. Uma linha muito dura. Eu vou falar, por exemplo, de cursos que eu fiz, de professores que eu tive. A gente brincava que a disciplina chamava Coice 1, Coice 2 e Coice 3, entendeu? Porque era só pancada. Né? E assim, e o professor, de certa forma, já era super rígido, vai ser difícil passar e fazer isso. Então a gente tinha, de certa forma, dedicar uma atenção para aquilo, estudar, sabe? Literalmente aquela equação, né? Bunda vezes hora vezes cadeira, sabe? Ou seja, estudar mesmo. E daí o que acontece? Foi cada vez mais o processo educacional que vem desde a base. A gente na educação superior, eu falo que a gente é a UTI do sistema, no sentido de vem uma qualidade de formação básica com lacunas de aprendizagem, porque não pode dizer outra coisa. Lacuna, ou seja, o que é uma lacuna de aprendizagem? É o que o aluno deveria saber que não sabe, então tem uma lacuna de aprendizagem. E se eu não tenho essa lacuna de aprendizagem comigo? Se eu tenho aqui, devia saber esses 4 pontos. Se eu não sei esses 2 pontos aqui, o que eu preciso ensinar, esse aqui não vai conectar, concorda comigo? Então eu vou criar uma lacuna ainda maior de aprendizagem. E essa lacuna virá uma lacuna ainda maior. Então, ou seja, e a gente tem cada vez isso. Claro, a instituição tem esse problema, o aluno tem esse problema, o professor tem esse problema. Então, esse problema no sentido de estar nesse momento, né? A cultura é essa, uma né? cultura, infelizmente, de simplificar. Quando eu converso com professores universitários do Brasil inteiro, a conversa média que nós temos cada vez mais nós estamos ensinando menos no sentido de mais básico. Não dá para poder puxar. Entende? Então isso, só que o que acontece? Isso é muito perigoso. Por quê? Porque quando a gente faz isso na graduação, que você puxa para baixo a régua para poder passar mais pessoas, você está, na verdade, nivelando todo mundo por baixo. Você entende? E aí que eu falo, que onde que é a educação do futuro? A educação do futuro é pensar menos numa turma e pensar mais nos indivíduos. Esses indivíduos podem estar dentro de uma turma, mas essa educação ela tem que ser mais, vamos dizer assim, adaptada, ela é mais customizada para cada um. Eu gosto muito de um conceito, João, que se chama ganho de aprendizagem. Eu vou tentar dar um exemplo para você e o Marcelo. Imagina que qualquer assunto, vocês dois fazem uma prova agora, a gente vai ter curso ainda, vocês fazem uma prova agora. Entendeu? Cara, vou usar você pelo ser mais novo. Imagina que o Marcelo, como ele teve mais tempo de aula, mais tempo de vida, mais tempo de experiência, ele vai fazer o curso ainda, mas essa avaliação diagnóstica, você tirou nota 6. Entendeu? Tirou nota 6. Você, como não teve tanta experiência ainda, você tirou nota 3. Nota 3, tá? No final do curso, eu vou avaliar as competências que o Marcelo desenvolveu, e o Marcelo desenvolveu competência 8,5. Perfeito? 8,5. De 6 para 8,5, ou seja, tá bem. Lógico, se eu pegar essa geração agora, mas por que não 10? Né? Tá, mas 8,5. Sendo real. Tá né? bom. Sendo real. Só que o João, ele tinha lá 3. Só que o João agora, ele está com 7,5. Se eu te perguntar, quem que aprendeu mais? O João ou o Marcelo? O Marcelo tem nota 8,5. Tem nota 8,5. Só que se a gente for pensar, quem que teve mais ganho de aprendizagem? Mais evolução, né? Você está entendendo? Então, se os cursos começarem a olhar para indivíduo e não para eu dei aula, se você aprendeu, o problema é de vocês. Entende? Agora, se o professor ou a instituição está realmente preocupado com a qualidade educacional, ela tem que olhar agora no ganho de aprendizagem de cada um. O quanto que esse curso contribuiu com a formação desse profissional.
Então, não tenho dúvida que esse é o grande desafio, portanto, mas é a grande tendência de presente e futuro. Para você fazer com qualidade, você tem que pensar agora no qual é o ganho de aprendizagem que você consegue contribuir. E tem ferramentas para ferir isso, Tem, Paulo? total. Não verdade, é prova, né? É isso que eu ia não é prova. né? Você pode fazer prova. Você pode fazer prova em termos de conhecimento, né? Mas, por exemplo, se eu vou ensinar pegar da área de odontologia, que é mais simples para mim. Eu vou ensinar, por exemplo, uma raspagem periodontal. Nem se faz. Um implante, né? Faz, claro, especialidade importante para odontia. Mas um implante. Veja, eu posso, na verdade, pedir uma parte simulada, mas em cadeira. Eu vou criar uma rubrica de avaliação. O que é uma rubrica de avaliação? É uma tabela que eu tenho lá na primeira coluna. Tudo que eu quero avaliar. Instrumento foi separado certinho. Ele sabe descrever a técnica, ou seja, ele sabe, antes de sentar no paciente, ele sabe escrever o passo a passo que ele vai fazer para aquela técnica, entendeu? Ele está se posicionando de forma correta, e a questão de biossegurança, tudo isso. Então você vai criando vários critérios. E aqui você coloca pelo menos 4 colunas. Na terceira coluna, então os critérios, na terceira coluna, você descreve exatamente o que seria esperado. Não é ideal, o esperado. Ou seja, se eu tenho lá, se ele descreveu o passo a passo do plano de tratamento, do plano de execução do procedimento, eu entendo que ele tem um bom planejamento, entende? Então, na terceira coluna. A segunda coluna, ele está faltando alguma coisa, concorda comigo? E a primeira coluna, ele tem erros que ele não pode seguir. Ele tem erros conceituais, ou está negligenciando ou esquecendo pontos importantes disso. E a quarta coluna é quando ele faz aquela terceira, mas de uma forma muito fluida, com muita segurança, ou até melhor do que eu esperava que fosse isso. Então a gente consegue a cada critério colocar agora o nível que descreve cada critério. A grande vantagem hoje, um profissional que conhece um pouquinho mais, ele pode quase que conversar com a inteligência artificial, um ChatGPT, um DeepSeek, e a própria inteligência artificial organiza essa planilha para ele. Você está entendendo? Lógico, se você pedir, me crie uma rubrica de avaliação sobre implante, ele não tem nem ideia. Só que se você coloca lá qual que é a tua técnica, qual que é o teu plano de qual que é a posição que você coloca, você treina a inteligência para isso, e aí você fala, em cima desse conteúdo, dessas tuas aulas, dessas tuas referências, crie agora uma rubrica de avaliação. Você entende? E claro, depois você vai imprimir aquilo, não vai copiar e colar. Você pode ajustar. Só que agora você tem um instrumento que você pode, para cada aluno, o próprio aluno pode olhar e falar assim, cara, eu precisei isso. Você vê como que facilita o processo do professor? Porque você coloca o que vai ser avaliado na mão do aluno antes dele poder se forcar, fazer a atividade. Entende? As pessoas chamam isso de smart work, né? Então, smart work, então usar mapa de aprendizagem, exato. Né? Mapa de aprendizagem, rubrica de avaliação. Então isso são coisas simples. Assim, só que são coisas simples que, quando você é um bom profissional, um excelente, o melhor da cidade, dos cursos no exterior, todos os fellows da vida que você fez, tudo isso, só que ele não ensina isso a como dar aula, como ensinar. Ou seja, você aprende para o teu consultório, para os teus pacientes, mas você não aprende como ensinar isso. Isso é ser professor. Tem um conhecimento específico que se chama, hoje, para simplificar, didática. Cria uma identidade. Bom, você teve uma aula aí, né, gente? Já Vocês... Pensei que ia conversar. Agora quer começar. Agora você quer conversar. E diferente até daquilo que não importa o meio, eu tenho certeza que quem assistiu foi no começo, no meio e no fim. Né? Vamos fechar isso? Vamos lá. Veja só. Professor, é muito importante que você, profissional, que vai ser professor, é muito importante que você tenha uma identidade didática. Ou seja, que o teu aluno saiba, ou que tem, com o tempo, saiba como que vai a tua aula. Eu quero trazer 3 pilares para você. Pense que toda aula é um processo de comunicação. Então pense no funil. Como que eu ganho a atenção desse aluno, como que eu desperto interesse onde ele vai usar isso, e qual é, de cada momento, cada bloco, o que é importante ele guardar. Então nós temos aqui comunicação. Processo de aprendizagem. Os alunos, de modo geral, no teu paciente também, ele aprende por associação, por repetição e por emoção. Então não adianta falar uma vez. Não adianta falar de uma forma extremamente neutra. Se você coloca algo chocante, algo que desperta essa curiosidade, vai ser mais marcante. E a instrução é para que ocorra a associação. A associação é para que ocorra a ligação, né, do que você está ensinando com o que ele tem. Se o teu aluno não tem esse conhecimento prévio, é importante que você entre com explicações, outros casos clínicos mais simples, analogias, para que ele possa ter isso.
E para organizar a tua aula, não importa se é uma aula de 1 hora, de 15 minutos no Instagram, ou 1 hora na universidade, ou uma imersão de 3 dias, ou uma pós-graduação de 400 horas. Você tem que pensar que cada bloco, cada experiência tem que ser blocos. Que esses blocos têm 3 principais blocos de construção. Instrução, que é o que você dá aula, que a gente conhece como aula. Interatividade é fazer o aluno fazer, mais próximo disso, melhor. E a interação. Entenda que o aluno vai guardar e ficar memorável o que ele faz e o que ele conversa. A instrução, a tua aula, vai a matéria-prima para ele fazer e conversar. O que ele memoriza, porque vai ficar memorável o que ele faz, o que ele conversa. Então, se você organiza isso de uma forma, instrução, interatividade, interação, esse bloco de início, bloco de meio e principalmente o bloco de final, início e final, você vai ter uma experiência de aula memorável. O teu aluno não vai simplesmente te respeitar pela autoridade que você é, mas também vai te respeitar pela didática que você tem em poder transportar isso e passar isso para ele. Que seja esse o resumo. Uau, né? João, quer fazer uma consideração, alguma pergunta? Acho que a gente falou um pouco mais sobre a área educacional e provavelmente o público que está assistindo com certeza é mais professores e institutos. Então, a importância de a gente ter essa didática, né? Então, não basta eu ter não basta eu ter aquele conhecimento aprofundado, igual a gente falou, não basta eu ser um especialista muito bom, mas não saber passar o que eu sei. Então, acho que algumas coisas que foram muito valiosas e é muito importante a gente sempre estar se aprimorando essas tendências, né? Porque é o que a gente fala, que o profissional do futuro é aquele que se adapta ao mercado. Perfeito. Então, se eu sou um bom dentista, um bom médico e eu sei fazer, eu sou o bambambam na minha profissão, na minha especialidade, o mundo está muito rápido. Então, pode ser que ano que vem ou daqui a um mês tudo mude. Isso acontece muito no meio do marketing. Então, acho que esse profissional do futuro que está sempre se aprimorando e investindo na educação, né? Que acho que também é um dos focos da Next Level, né? Transmitir, disseminar a educação na área da saúde. Perfeito. Seja o líder que crie discípulos, né? E por que não pensar em criar um discípulo talvez melhor do que você, né? Com o tempo. Paulo, obrigado por ter vindo. Eu sei que a tua agenda é concorrida sim. Sempre tem tempo para você. E para vocês que eu tenho certeza que gostaram, sei que muita gente, institutos, escolas assistem a gente, acompanham nosso material. Eu vou convidar o Paulo de novo. Vocês comentam aí, mandam mensagem. É um prazer. Vocês vão ter aí uma nova aula. E agora eu vou dar uma dica minha. Quer criar uma identidade didática na tua escola, no teu conteúdo? Leva o Paulo, que vocês vão ver o que vai acontecer. Claro. Tá bom, Paulo? Obrigado mais uma vez. Marcelo, obrigado, João. Muito obrigado por você, pelo teu tempo, pela tua atenção. As 2 moedas mais valiosas do dia de hoje. Né? Você parar para assistir e principalmente dedicar essa atenção ao podcast aqui. Muito obrigado. Demais. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado.